Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, aqui é o Dudu e hoje eu vou falar rapidamente que exames que eu peço para o meu paciente que eu estou pensando em pneumonia. Então vamos supor que vem um paciente para você e você suspeitou de pneumonia. Veio esse paciente para você, você não está na sala de emergência, ele não está grave, né? A gente não está falando aqui de um paciente com sepse, porque aí é outra história, você vai fazer todo o protocolo sepse, tem um podcast sensacional nosso, vai lá. A gente discute todo o guideline do Survival em sepse. Então a primeira coisa que você vai fazer, lógico, num paciente estável, é diagnosticar a pneumonia. Então o primeiro exame que você vai pedir é radiografia de tórax. Se possível, PA e perfil. Esse exame você tem que fazer. Teoricamente, o diagnóstico de pneumonia tem que ter imagem, Tem um estudo que mostra que 40 a 50% dos médicos não são capazes de identificar estertores, sinais e diagnosticar clinicamente uma pneumonia. Sem contar que raio-x de tórax geralmente está disponível em quase todos os lugares. Teria uma situação em que você não pediria o raio-x de tórax, PA e perfil. Qual que é? Quando você não tem a possibilidade, você está num lugar que não tem raio-x de tórax. E o que você vai ver? Você pode ver condensação pulmonar com broncograma aéreo, sinal da coluna no perfil, bota lá no Google para você ver, basicamente fica branco. À medida que você desce no pulmão próximo ao diafragma, vai ficando mais branco em vez de mais escuro. Pode ter derrame pleural, cavitação, abscesso, infiltrado intersticial bilateral difuso e assim vai. A radiografia de tórax, você tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque a sensibilidade é só de 60%. Então tem muita gente que vai ser falso negativo. E eu quero salientar 4 pacientes. Primeiro, o paciente imunossuprimido, neutropênico. Pode ser imunossuprimido grave ou neutropênico. Esses pacientes não têm ação inflamatória. Eles não vão fazer um inflamatório no raio-x. Ele pode ser normal e o paciente está com pneumonia grave. Paciente desidratado, o raio-x também não consegue revelar bem. Diminui a sensibilidade. Pacientes enfisematosos também. Por quê? Porque o pulmão está hiperpenetrado. E o mesmo se aplica também para radiografias hiperpenetradas. E por final, pacientes com sintomas muito precoces. Aqueles pacientes que chegam ruim, mas têm sintomas menos de 12 horas, ainda não deu nem tempo de fazer o infiltrado no raio-x. Esses pacientes com sintomas muito precoces de 12 horas, você pode fazer algumas coisas para ele. Você pode, por exemplo, deixar em observação e repetir em mais 12 horas. Geralmente, depois de 12 horas é para aparecer, tá? Se ele estiver estável, você pode pedir para ele voltar no dia seguinte. Se ele estiver mal, você interna o paciente. Beleza. Pediu o raio-x, foi inconclusivo, não consegui ver. O que eu posso fazer? Para quem manja de ultrassom, é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque você consegue diagnosticar pneumonia, você consegue ver diferencial e você consegue ver complicação. É o melhor exame para derrame pleural. Você pode ver até se o derrame pleural é complicado ou não, com septação, loculação, né? E tem nosso curso, pessoal, de ultrassom, nosso curso prático. Para quem quiser saber mais, vai lá no nosso site, né, para dar uma olhada nesse curso de ultrassom. Para vocês terem uma noção, galera, o ultrassom tem uma sensibilidade de uns 90%, especificidade que chega até 100%, de 95% a 100% em mão de quem sabe o que está fazendo. Compara com o raio-x, que tem sensibilidade de 60%. Olha isso, olha a diferença. Você ganha muito, né? E como eu falei, o ultrassom também permite identificar as complicações. Caso você não saiba fazer o ultrassom, você pode fazer uma tomografia. Em quem vai fazer essa tomografia? Porque tomografia é caro, tomografia tem radiação, tomografia se o paciente estiver instável, às vezes ele não consegue ir fazer tomografia. Então você tem que pensar. Você vai fazer tomografia, primeiro, naquele paciente que é muito imunossuprimido, naquele paciente que você está desconfiando de uma complicação e você não conseguiu ver no raio-x. Você vai fazer tomografia em pacientes que são obesos e o raio-x não foi revelador e o ultrassom não consegue nem ver. Além disso, você vai fazer tomografia em pacientes que têm uma pneumonia que foi tratada e não melhorou. Você vai considerar fazer uma tomografia. Existem diversas outras indicações,
mas essas que eu dei são as principais. E a tomografia de pulmão, de tórax, é sem contraste, pessoal. Tem uma sensibilidade ali que se aproxima 95%, especificidade também. Como lá negativo eu já falei, né? Exposição à radiação, custo, necessidade de transporte, às vezes o paciente está instável. Então, beleza. Acho que agora ficou claro como fazer o diagnóstico. É o primeiro passo: raio-x, ultrassom ou tomografia. Agora, pessoal, você vai decidir se o paciente vai internar ou não. Porque você diagnosticou ele. Agora você vai pensar: preciso internar esse paciente ou não? E aí, eu vou ter que cair no PORT, no CURB e no CRB. O PORT, galera, tem muita coisa para pedir. Tem lugar que você vai no pronto-socorro, o paciente já vem com esses exames. Aqui nos Estados Unidos é assim. Na triagem, não sei por que já fazem hemograma, função renal, ele já chega para você na emergência com esses exames quase prontos. Você conversou com ele, foi dar uma volta, tá disponível o exame. Então fazer o porte é muito fácil, porque ele já vem com esse exame. Óbvio que tem todos os problemas de pedir muito exame, né? Mas, se você tiver um lugar que tem limitações, você pode fazer o CURB 65, e aí você teria que pedir só a ureia. Ou, se o paciente tiver num nível que você está confiante, você pode fazer só o CRB 65, que é basicamente o CURB sem a ureia. Então você vai ver confusão mental, frequência respiratória, pressão e idade. E se o paciente não for internar, você vai dar alta para ele. Acabou, é isso. Tem um outro exame que você vai pedir que eu vou falar mais para frente na investigação etiológica para esse paciente, mas praticamente acabou. Agora, se o paciente vai internar, você tem que ser mais cauteloso, né? Você tem que ser mais cauteloso. Primeiro, se ele estiver com dessaturação, desconforto respiratório, é importante pensar em uma gasometria arterial. É importante. O paciente está necessitando de oxigênio, está escalando na necessidade de O2. Pensa no gaso. E caso ele interne, você tem que pedir hemograma, função renal, eletrólitos, no mínimo. E se o paciente está com sepse, você vai pedir todo o protocolo sepse, que como eu já falei, não vou falar aqui. Nas últimas semanas, você atendeu mais IVAs ou mais AVCs? Nós também amamos emergência, mas se você quer ser um médico diferenciado, você tem que ser bom naquilo que é comum. Temos o curso que te leva para este ponto. O PS Dominando o Dia a Dia é para você que, como nós, leva o PS a sério. Acho que agora que a gente já viu como fazer o diagnóstico, se eu tenho que fazer admissão ou não, agora a gente vai falar de exames etiológicos. Definir etiologia é importante em alguns casos. Às vezes não precisa, só tratar empírico funciona, mas pacientes mais graves é importante definir etiologia. E, além do painel viral com influenza e Covid, você vai ter que pedir alguns exames. Quais são eles? O paciente que for internar, geralmente você vai pedir o quê? Cultura do escarro, você vai pedir antígeno urinário para legionela e antígeno urinário para pneumococo. Eu vou falar com mais detalhe mais para frente. Você vai pedir hemocultura, mas com a noção de que hemocultura provavelmente não vai vir positivo, porque só 14% dos casos vem positivo. A não ser que ele esteja em sepsia, em choque, que esse número pode chegar a 50%, mas geralmente é baixo. Caso o paciente esteja entubado, vá para a UTI, você pode pegar secreção traqueal ou lavado broncoalveolar. Paciente que tem derrame pleural, você vai ter que puncionar. Isso é com certeza, pessoal, vai ter que puncionar. E pacientes que você está suspeitando de imunossupressão, paciente que tem uma pneumonia que falhou o tratamento, você vai ter que pedir um teste de HIV. Se você não tem esses exames, sugiro que pelo menos no paciente DPO-cítico, ou com bronquiectasia ou fibrose cística, você peça o exame do escarro, ou arranje um jeito de fazer. O antígeno urinário, no Brasil, eu só tinha oportunidade de pedir em alguns lugares, e eu só vim ver a importância aqui nos Estados Unidos. Mas para paciente com DPOC, com doença estrutural pulmonar, a gente guia nossa antibiótico terapia baseada em escarros anteriores. Então, pedir um escarro novo ajuda nas prováveis próximas exacerbações ou infecções que o paciente vai ter. Em relação ao antígeno urinário, qual seria a sua vantagem? Então, primeiro, ele é rápido. Isso é bem rápido. Teoricamente, dizem que sai em 15 minutos, mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos, demora 1 hora, 1 hora e meia. E ele pega legionela e pneumococo, mas lembra que para legionela ele só pega um tipo de legionela. Tem outros tipos que ele não pega. Então, se vier negativo, você não exclui, mas se vier positivo, você sabe que é legionela. E do pneumococo também te ajuda a guiar
antibiótico terapia. E você pode descalonar, por exemplo, Cef mais ácido só para ceftriaxone, se for um pneumococo. Em relação a biomarcadores, que é nosso quarto tópico, galera, não tem que pedir. Não pede. Não é para pedir PCR, não é para pedir VHS, não é para pedir procalcitonina. Não tem função para diagnóstico. Não tem função para definir se o antibiótico ou não. Tem função para quê? Prognosticar mortalidade. Você consegue prever qual paciente está mais grave. Mas por quê? Para isso você já tem seu julgamento clínico, já tem o CURB, já tem o PORT, já tem o CRB, tem o SmartCop, tem vários outros critérios que te ajudam a prever mortalidade. E a procalcitonina pode te ajudar na suspensão futura do antibiótico. Ou seja, dependendo do nível que ela chega, a gente pode considerar parar o antibiótico depois que se tratou. Então, pessoal, revisando, primeiro, fazer o diagnóstico. Raio-x de tórax, pé e perfil, ultrassom, tomografia de tórax. Dependendo do caso, você vai avaliar qual que é o melhor. Terceiro ponto, pessoal, é definir a etiologia. Você vai ver se o paciente necessita de uma hemocultura, de um escarro, um antiurinário para legionela e pneumococo. Você vai ver se o paciente precisa de uma secreção traqueal, um lavado broncoalveolar se estiver entubado, se ele tiver um derrame pleural, se ele precisa de uma toracocentese. E por final, é ver os biomarcadores, que na real não tem que ver nada, não tem função nenhuma para você na emergência. Talvez tenha a função de dar prognóstico no paciente ou, descalonar, parar a antibiótico terapia. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.